Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2024. Hoje, o nosso bate-papo é com Jim Oh, que é economista graduado pela USP, mestre em teoria econômica, professor das disciplinas de pesquisa operacional e análise de projetos e investimentos. Ele é graduado em filosofia pela USP, possui especialização e certificações pela FGV, INSPER e Universidade de Chicago e atualmente é doutorando em administração de empresas. Foi presidente do grupo CSU e Medial Saúde. Hoje ele é empresário atuante nos setores de seguros e benefícios de saúde. Além disso, foi conselheiro do Corecon e do Conselho Federal de Economia. Então, hoje o nosso convidado é altamente especializado em tudo sobre economia. Jim, seja muito bem-vindo ao EDD, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Neto. Jim, dando uma olhada rápida aqui no seu currículo, dá para ver que você tem um grande conhecimento na área de saúde, né? Relacionada à economia e à saúde. Fala um pouquinho como que um economista pode ajudar na melhora da saúde, que é sempre uma questão. Se a gente fizer qualquer pesquisa com a população, a questão da saúde, talvez junto com a segurança, são sempre os temas mais abordados. Então, como que um economista pode ajudar a melhorar esse segmento aqui no nosso país? Muito bom. Primeiramente, muito bom dia. Satisfação e uma honra estar aqui nesse programa, falando para os meus colegas economistas, né? Quanto à experiência que você mencionou, concentrada à saúde, né? Na verdade, a parte menor eu já estou com uma certa idade, né? Trabalho desde os 17 anos, eu estou com 60. Então, boa parte da minha experiência não foi no segmento de saúde, tá? Foi mais recente, das 2 últimas décadas, mas é uma atividade em que eu fico muito feliz, porque me permite conciliar nessa fase de vida uma linha de negócios que se alinha com os meus propósitos pessoais, né? Então, é o engajamento no movimento de democratização do acesso à saúde e de contribuir para a eficiência do setor, tá? Agora, indo à sua pergunta, né, muito abrangente, você colocou aí a complexidade desse setor e o papel que o economista pode desempenhar nesse segmento. Veja, vamos pensar num copo sempre meio cheio e meio vazio, né? Então, você sabe que a expectativa de vida, por exemplo, na década de 20 de um brasileiro era de 33 anos. Nos países mais desenvolvidos europeus, por exemplo, cerca de 47. Essa é a estatística, tá? E hoje já estamos com cerca de 74, 75 anos de expectativa de vida no Brasil. Então, isso significa que a medicina e a saúde, em geral, tem um sucesso magnífico no sentido de promover não apenas a longevidade, mas sobretudo também a qualidade, né? Então, é muito diferente alguém do passado, ou até de poucas décadas atrás, de alguém que tivesse a minha idade, né? Sim. O estilo e o padrão de qualidade de vida que ele poderia desfrutar e de hoje, graças, vamos dizer, aos recursos da evolução da ciência médica e da medicina. Então, nessa questão, vamos dizer, do sucesso da medicina em prolongar nossa expectativa de vida, você traz uma série de consequências no mundo econômico. Imagine os impactos que ela traz sobre padrões de consumo, estruturas de mercado, padrões de produção, estruturas de produção, né? O impacto que ela traz. E traz, por exemplo, uma questão absolutamente relevante, que a gente não vai discutir hoje, que é o problema que ela traz para a Previdência. Sim. Então, muitos países enfrentam um problema previdenciário grave. Porque... Já tivemos programas falando sobre isso aqui, o pessoal pode pesquisar. Exatamente. Então, você vê que é um problema altamente complexo, né? Mas vamos falar do copo meio vazio, tá? Porque o ponto aqui é que essa cadeia da saúde, esse setor de saúde, ele é altamente ineficiente do ponto de vista de retorno em relação aos recursos investidos. E tem uma série de motivos para isso, né? E aqui o que eu vou falar, obviamente, não são só ideias minhas, são baseadas, obviamente, em vários autores, de autoridades que discorreram sobre o assunto. É uma cadeia em que os agentes da economia colaboram pouco, né? Eles não trabalham no modelo colaborativo no sentido de ter um incentivo, mas sobretudo porque eles não têm um incentivo comum. Cada player tem um objetivo
vamos dizer, da perspectiva do negócio dele, que não necessariamente é melhor da perspectiva do outro. Né? Então, quando eu trabalhei mais concentradamente nessa indústria de saúde, precisamente como presidente da Mundial Saúde, a gente tinha uma frase de efeito que falava nos seminários, nas palestras que a gente participava, de que tinha que jogar uma bomba e reinventar o sistema, né? Isso baseado em autores consagrados que ressaltavam todos os problemas, os dilemas que produziam esse resultado. Então, quando você fala dessa ineficiência, você está se referindo também ao setor da saúde privada. Exatamente. Então, ó, o Brasil, só para falar de uma estatística, nós estamos falando que é a saúde pública, que também você tem que considerar o copo meio cheio e vazio. O SUS é um sucesso de algumas perspectivas, né? Mas também é um lugar eivado, vamos dizer, de problemas de eficiência que nós sabemos, né? Então, o Brasil gasta no setor público cerca de 3,5% do PIB. Tá? Isso, comparado aos países da OECD, é quase a metade. Mas o Brasil tem um componente muito grande de investimento privado na saúde, tá? Que dá outras cifras que eu estou arredondando aqui, não são precisas, tem no chat GPT, se quiser. Tá? Então, cerca de 5% do setor privado. Tá? Então, na somatória dos recursos investidos na saúde, nós estamos falando de perto de 10% do PIB, o que é uma cifra muito relevante em padrões mundiais, acima de padrões europeus, por exemplo. Tá? Mas todo mundo sabe que o acesso à medicina de qualidade é bastante limitada à maioria da população. Óbvio que isso tem raízes em questão de distribuição de renda, porque a medicina é cara. Todos nós sabemos que até as empresas hoje têm muita dificuldade em prover esse benefício para os funcionários, porque a inflação do segmento médico, ela cresce a padrões muito maiores em relação a índices gerais de preços. Né? Então, nesse esforço, inclusive, foi na minha gestão que foi criado o IES. O IES é o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, que produz o índice chamado de VCMH, que é Variação de Custos Médicos e Hospitalares, que é o guia que a Agência Nacional de Saúde usa para reajustar os planos. Então, qualquer um que olhar esse índice vai ver que ele é muito superior a índices gerais de preços. Né? Para onde isso vai levar? E você sabe que na progressão geométrica, ano após ano crescendo uma taxa, se torna insustentável e a longo prazo inviável. Vai chegar um dia em que, se nada for feito, as empresas vão ser incapazes de sustentar um benefício que é fundamental para a população. E se você fizer qualquer pesquisa populacional do que é importante na vida de um indivíduo, ele vai sempre colocar entre os 3 primeiros, além da casa própria, vai colocar a saúde, a necessidade da saúde, que talvez seja o nosso bem mais precioso. Tá? Então, veja, é preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Tá? E é nesse sentido que a gente vai poder discorrer um pouquinho dos instrumentos que a gente tem, as perspectivas no final do Open Health que eu pretendo falar, de como um movimento colaborativo pode produzir efeitos de eficiência nesse setor. E numa situação dessa, é óbvio, né, quando a gente está falando de eficiência de mercados, né, um economista, não é uma atividade que um economista vai resolver sozinho, porque é multidisciplinar, o setor da saúde é dos mais complexos. Já teve consultores, por exemplo, Peter Drucker falou que existe mais complexo entre as atividades empresariais que você possa imaginar é a gestão de um hospital, por exemplo. Mas por que esse setor da saúde é tão inflacionado? O avanço da tecnologia não deveria baratear os custos e aí deixar o acesso à saúde mais barato para todo mundo? Olha, na verdade é ao contrário, né? O avanço da tecnologia, as novas tecnologias que são adotadas precocemente, vamos dizer, na indústria, elas são muito caras. Tá? E que ao longo do tempo, com a disseminação e uso mais massificado e evolução dessa maturação dessa própria tecnologia, vai torná-la barata. Tá? Então, nós esbarramos até em questões filosóficas nessa questão. Né? Por exemplo, a vida tem preço? Não. É uma pergunta que... Bom, para mim não. Depende, mas a medicina tem. A medicina tem um custo. Tem um custo. Então, o que é desejável? Uma longa discussão. Manter uma pessoa que está lá no fim da vida, cheia de sequelas, mas está vivendo entubada, né? Sim. É melhor gastar uma soma relevante com ela ou é melhor direcionar para a saúde infantil
para que elas tornem cidadãos sãos e produtivos no futuro. Tá? Então, não vamos entrar nessas questões, você viu que eu fiz até filosofia, mas não é uma questão que a gente vai poder abordar hoje nesse tema. Tá? Mas um dos custos da saúde, ela tem diversos vícios, né? A começar pela estrutura desse mercado. Tá? Eu sempre fui muito crítico, eu e, como disse muitos autores, muito críticos da verticalização, vamos dizer, da indústria da saúde. Tá? E da perspectiva econômica, a verticalização, não só nesse segmento, é muito ruim para a eficiência de mercados em qualquer setor econômico. Tá? Quando eu falo de verticalização, por exemplo, na indústria de saúde, uma operadora de saúde, falando do setor privado, que vende plano de saúde, ser ao mesmo tempo dona de hospital, tá? Ser ao mesmo tempo a empresa que processa os dados, tem o call center, faz isso tudo. Então ela está misturando atividades hospitalares que são fundamentalmente diferentes na gestão de uma atividade securitária, que é de vender plano, correr o risco do underwriting disso, do sinistro e tudo mais. Tá? Então, até fazendo uma analogia que qualquer um entenderia, é como se fosse um pato. O pato é um ser polivalente. Ele nada, anda e voa. Mas não faz nada muito bem. Exato, ele não é o melhor nos três. Então, em vários mercados, inclusive, por exemplo, que a gente já experimentou no setor de meios de pagamento, por exemplo, então, como eu disse, a minha maior experiência não é do setor, sabe? Eu fui bastante tempo presidente de empresas processadoras de cartões de crédito, em que a indústria era verticalizada, mas que ela se horizontalizou, ganhando escala horizontal, tá? E ganhando eficiência em cada uma das atividades. Então, criaram-se as processadoras de cartões, criaram-se a emissora de cartão, que é propriamente o banco que corre o risco de crédito, e criaram-se os credenciadores de lojistas, são a Rede, a Cielo, essas empresas. Todo mundo ganhou eficiência, porque antes o comerciante estava sujeito a múltiplos monopólios. A mesma coisa no setor de saúde. Então, como presidente de uma grande operadora de saúde na época, que era a Medial, hoje ela se fundiu com a Amil, é a maior operadora do país, eu, de forma muito triste, da perspectiva de um economista, eu jogava um jogo que tinha uma estratégia de maximização dos objetivos empresariais de curto prazo, mas que eu sabia como economista que ele era contrário à eficiência de longo prazo. Trazendo isso para uma linguagem, por exemplo, mais acessível, prático, eu diria o seguinte: eu, enquanto operador de saúde que vendia plano de saúde, eu comprava hospitais. Entendi. Tá? Falando, não, mas eu estou virando um pato, eu não sei fazer tão bem hospital ao mesmo tempo. Na hora que eu também credencio um monte de médicos, como é que eu garanto a qualidade desses prestadores médicos, né? Aqui de cima. Então, claramente, se a gente especializasse o vendedor do plano com alguém que credenciasse médico, pudesse avaliar a qualidade deles, ou de alguém que entendesse de processamento de dados, porque medicina baseada em evidência, é muito importante que tenha uma estrutura fortemente, porque na Medial tinha 1 milhão de beneficiários, faturamento de 1 bilhão, essa parte operacional, tecnologia, operações, ocupava muito do tempo dela e da atenção. Não é uma atividade fim dela. E esse modelo vertical, a gente só vê aqui no Brasil, tem outros exemplos mundo afora, e você tem exemplo de lugares que funcionam dessa maneira que você colocou? Então, esse é um movimento crescente, é verticalizado em muitos países, né? A realidade do setor público é um pouquinho diferente, mas é um caminho que vai ser trilhado. Mas tem um motivo do porquê a verticalização interessava aos players. Hoje você vê as maiores empresas, elas são verticalizadas. Por exemplo, a Notre Dame Intermédio, que juntou com a Apivida, eles têm estruturas verticalizadas. Né? Por que é isso? Porque não tem compartilhamento de informações, não tem transparência, tem assimetria de informações. Então, quando eu digo, e muitos dizem, que no segmento da saúde, os setores, os players, não são colaborativos no mesmo objetivo, que eles jogam um jogo de soma zero. O jogo de soma zero é aquele que quando um ganha, outro perde na mesma medida. Né? Não é um jogo de ganha-ganha. Por quê? Porque o hospital ele cobra o medicamento mais caro para compensar a diária mais baixa. Né? Aí o consumidor, por sua vez, o paciente, ele fala, não, já estou pagando um preço médico, ele pensa que está numa churrascaria de rodízio, né? De rodízio. Fala, não, já estou pagando mesmo, então vou fazer um monte de exame, alguns desnecessários.
Tem gente que tem dor de barriga, vai numa consulta, faz o exame, 30% não vão retirar, porque no dia seguinte melhorou a barriga, mas aquilo pode ter sido um sintoma de algo grave que se pronuncia. Tá? Então, nessa indústria, a gente costuma dizer que é uma indústria de polimedicina e polidesperdício. Então, hoje, eu posso dizer, a grosso modo, que quase 40% dos recursos investidos no segmento da saúde, eles são desperdiçados, né? Por culpa de todos os 40%? agentes. Cerca de 40%. Tá? Então, veja, o médico é culpado por quê? Porque ele receita exames em profusão para agradar o paciente. Uhum. O paciente também, quando ele vai no médico, ele fala, se ele não me der um monte de exame, eu não vou achar que ele é um bom médico. Por outro lado, o médico faz isso, um monte de exame, por quê? Porque ele ganha tão pouco das operadoras de saúde, ganha menos que um cabeleireiro numa consulta de um plano de saúde, ele vai otimizar o tempo dele. Então, vai fazer uma anamnese muito rápida e vai prescrever. Tá? Da perspectiva dos planos, como os médicos receitaram muitos exames, custou muito dinheiro e da pizza da arrecadação dela, né, que ela cobra do usuário, ela sobra pouco para remunerar o médico. E aí essa cadeia, círculo vicioso, ela contamina, e aí caracterizando esse circuito de soma zero que a gente está se referindo. Então, cabe ao economista puxar o fio da meada e enxergar quais seriam os indutores de algo que promovesse o interesse comum e a maior eficiência desse setor. Tá? Então, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Dá alguns exemplos desses indutores para a gente. Por exemplo, então, veja, já vamos falar então do Open Insurance, né? Então, veja só como seria diferente se, ao invés de um paciente, quando vai ao médico e depois vai a outro, ao invés de ele levar uma sacolinha de exames que ele fez aqui, ter que mostrar para outro médico, que sempre tem uma visão limitada do que vocês fornecem de informação, seria melhor que aquele médico tivesse acesso aos exames que eu já fiz. E que todos pudessem compartilhar o meu histórico médico. Isso é algo que sempre me incomodou. É tão complexo assim criar um sistema que todos tenham acesso. Teoricamente, o SUS, aquele cartão SUS, deveria disponibilizar todo o histórico de exames e consultas é complexo. E do paciente. É muito difícil isso do ponto de vista tecnológico? Só do ponto de vista de tecnologia, ele pressupõe, vamos dizer, implementações mais recentes que permitem isso. Obviamente, a gente avançou bastante. Existe a necessidade de uma regulamentação para padronização desse sistema, da mesma forma como nós experimentamos o movimento de Open Banking. Tá? Open Banking significa um compartilhamento para que se promova um movimento colaborativo. Nós estamos agora no movimento de uma sequência de Open Insurance, na área de seguros, em que os agentes estão colaborando com os dados, e vamos chegar a algo que está menos maduro, está no plano, que é o Open Health. Tá? Isso significa o seguinte, que todos os agentes, então digamos que uma grande instituição de saúde está prestando serviço para um grande contingente populacional, obviamente ele está acumulando registros médicos, tá? Que na verdade não pertenceriam a ele, pertencem ao paciente. E a própria LGPD define isso. O único proprietário legítimo desses dados é o paciente. Mas muitos dos prontuários ainda são em papel. Então ele está lá sequestrado, entre aspas, nada alusão a clima, mas sequestrado no consultório do médico. O paciente não tem acesso nem ao que ele escreveu, tá? E muito menos ele consegue compartilhar com outro. Tá? Então, depende de tecnologia, de uma padronização, né, de dados estruturados que possam ser compartilhados e aproveitados todo mundo em prol da economia. Se a gente racionalizar esse ciclo, eliminarmos os desperdícios, abusos, fraudes, vai sobrar muito mais recursos para remunerar adequadamente os fatores que efetivamente criam valor. Tá? Então, quando a gente cria valor em medicina, seria o quê? Criar valor seria a resolutividade das atividades médicas, né? Seria colocar o paciente no centro de atenção. Tá? Então, hoje a medicina ela tem uma série de problemas. Os prestadores eles ganham por procedimentos e não pelo sucesso. Né? Entendi. Não que seja tão simples a gente definir o que seja sucesso, tá? Mas cá entre nós,
Se o hospital, quanto mais exames fizer, mais ele ganha dinheiro, percebe? Sim. Tá? Necessários ou desnecessários, tá? Então, não necessariamente aquilo lá está contribuindo. E o próprio paciente, como justamente a consulta é curta e rápida, às vezes ele consulta 2, 3 vezes, vai num outro e não leva o exame. São poucos os que são muito organizados e guardam o catálogo de exames. Muitas vezes esses exames agora estão em ambientes digitais, que são uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela está acessível num ambiente que o paciente pode pegar e levar para um novo profissional, aproveitar aqueles dados, ao mesmo tempo considerando o acesso e a informação, a capacitação da população mais humilde à prática digital, à maturidade digital, ele não leva. Até às vezes para ele o papel era melhor. Tá, mas aí deixa eu levantar uma questão. A telemedicina, por exemplo, veio como uma alternativa de ampliar o acesso da população a uma consulta com um médico especializado, uma consulta teoricamente de maior qualidade. Mas aí você já está me falando que tem um problema das consultas serem muito curtas, porque tem uma grande demanda, porque precisa passar muitos exames e o paciente faz 2, 3 vezes. À medida que essa consulta ela é feita através de um celular ou de um computador, não corre o risco delas ficarem ainda mais rápidas, ainda entrar num sistema mais de fast food médico e isso atrapalhar um diagnóstico, por exemplo? Sem dúvida, o grande risco da telemedicina é realmente deteriorar a qualidade, vamos dizer, do atendimento médico. Mas ela não pode nunca ser encarada como algo que vá substituir a consulta presencial. Ela é absolutamente complementar e, nesse sentido, né, é uma falácia alguém ser contra ou a favor, porque é um complemento. Né? E em saúde, você sabe, principalmente, sobretudo quem está submetido ao atendimento da saúde pública, o grande problema é que ele demora muito a ter o acesso ao tratamento quando ele tem uma doença. E sabe que o tempo agrava as situações. Claro. Né? Então, quando a gente diz até que a resolutividade de hospitais públicos é muito menor que de hospitais privados de qualidade, é até uma falácia, porque, na verdade, o hospital público pega casos muito mais complicados, sempre numa fase da doença muito mais evoluída. Tá? Então, é natural também que o resultado seja pior. Então, o que a telemedicina permite? Ela dá acesso mais democratizado, porque, obviamente, é um processo muito mais barato. Permite uma triagem. Vou dar alguns exemplos no setor público. Eu tenho conversado com alguns prefeitos modernos que pensam nessa conjugação, vamos dizer, porque a rede pública de saúde, você sabe a situação, as filas, o tempo de espera com atendimento, o tempo que se demora para isso. Tá? Mas complementando essa questão. E o setor público, então, como é que ela pode aproveitar muito bem os novos recursos de tecnologia para otimizar esse processo? Um primeiro atendimento geral de telemedicina. Então, existem municípios aí que vão dar acesso pleno a toda a população de consultas telemedicina, em que uma primeira análise do médico generalista vai encaminhá-lo para o caminho correto. Porque hoje, numa atualidade que todo mundo olha o Google lá e vira o seu próprio médico, né? Às vezes ele tem uma dor de cabeça e pensa que é um problema neurológico, mas não é, porque é dor de dente que está refletindo lá. Então, um especialista é que pode dizer aonde é que ele deve ir. Tá? Então, conjugar a telemedicina, integrar os sistemas de agendamento e, ao mesmo tempo, em medicina também, você tem a questão de capilaridade dos locais físicos de atendimento. Então, nós temos iniciativas lá, então, entre as minhas empresas, além do serviço de telemedicina que eu forneço para centenas de milhares de pessoas, a gente tem módulos móveis de saúde, unidades móveis de saúde. Então, imagina o seguinte, né? Construir um centro médico, um AME, ele é muito demorado. Né? Tem a questão física, tem a aprovação das autoridades sanitárias. Se você tem... E tem a dificuldade de encontrar médicos que queiram atuar nas áreas mais remotas. Então, deixa só te interromper. Você falou de capilaridade e você falou da telemedicina como alternativa. Como complemento. Como complemento. Eu achei muito interessante isso. A gente está em 2024. Finalzinho de 2022... foi quando eu comecei a ver mais matérias sobre a questão da telemedicina. E aí eu li uma matéria, eu achei muito interessante, que era a proposta de, numa comunidade remota lá do Pará, se eu não me engano, a proposta era a seguinte,
pega uma profissional da saúde daquela comunidade, se eu não me engano, na época era uma enfermeira, tá? Que ela iria ficar numa unidade de saúde lá e para fazer, por exemplo, aferição de pressão e essas coisas. E aí sim, com esses dados, teria a consulta através da telemedicina. Pô, achei isso genial, porque aí tem a questão da dificuldade dos médicos quererem trabalhar numa comunidade no interior do Pará, por exemplo. Achei isso genial. Mas, na mesma matéria, ou na matéria seguinte, eu vi algo que parecia uma proposta meio estranha, que era de, aqui nos centros urbanos, as agências de saúde, os planos de saúde, etc., quererem oferecer a telemedicina não como um complemento, mas como alternativa. Não precisa de um médico não, você pegar filho, se deslocar, faz a consulta por aqui. E aí eu já fiquei preocupado. Fala um pouquinho sobre esses dois cenários, por favor. Olha, você puxou o fio da meada de um aspecto tecnológico muito interessante, que é do processamento centralizado. Então, quando a gente fala de capilaridade, a gente não precisa ter em cada polo capilar todos os recursos completos, né? Por quê? Profissionais médicos são muito caros. Imagine você alocar vários especialistas em um ambiente e esperando pela demanda que você não tem precisão de projeção, né? Então, você montar um recurso e ficar esperando, e se a demanda for baixa, fica ocioso aquele recurso e custou muito caro. Então, o que você tem lá? Você tem, tipicamente, pode ser uma estrutura de enfermeiro ou de um profissional médico generalista, tá? E com instrumentos, por exemplo, ultrassom. Todo equipamento desse, ele tem uma verticalização em si. Tá? Ele tem um processador, tem um elemento, tem um instrumento de captura, mas pensa que num conceito também descentralizado desses equipamentos, lá na ponta eu tenho meramente o device, o periférico para ler, mas o processamento centralizado, lendo de todas as unidades descentralizadas, então compartilhando hoje com recursos na nuvem e tudo, isso é uma coisa elementar. Tá? Você poderia ter recursos muito mais otimizados, você não precisa colocar equipamentos completos na ponta. Da mesma forma, o profissional. Então, para consultar um especialista, o especialista pode estar num centro, né, em que a maioria, não todas, como disse, era complementar. A resolutividade, sem acesso, sei lá, você poderia dar resolutividade a uma boa parte daquilo sem que todos aqueles tivessem que vir ao especialista, mas somente aqueles realmente casos complexos em que necessariamente precisasse de uma consulta presencial com um especialista. Tá? Mas o senhor sabe que hoje até cirurgia se faz remotamente. Sim. Tá? Então essas unidades móveis, ela tem a vantagem do seguinte, digamos, você quer fazer um mutirão numa determinada região. Tá? Você tem a demanda lá, mas se todo mundo lá foi tratado da catarata, acabou. Não tem sentido você montar um centro médico permanente lá. Então você leva aquilo para outro lugar. E hoje nós estamos falando de unidades móveis que são muito mais modernas com a tecnologia construtiva da arquitetura. Né? Porque antigamente se usava ônibus, caminhão, uma coisa horrorosa, né? Vamos dizer assim. Tá? Hoje são módulos, que nem um Lego, que você pode fazer desde um módulo, conjugar vários, ou construir um prédio inteiro com aquilo lá, que já vem todas as conexões de eletricidade e hidráulica prontos. E que uma vez aprovados pelas vigilâncias sanitárias, um módulo padronizado, você poderia transportar isso em vários lugares, só teria que fazer talvez a vigilância do bombeiro para ver que aquele lugar é adequado para isso. Então, existem recursos ainda em maturação, tá? Mas essa perspectiva é real agora, porque a tecnologia evoluiu bastante. Hoje é possível utilizar tecnologias de compartilhamento de dados que induzam, né, todos os agentes a um interesse comum em que a eficiência possa reverter em maior remuneração de cada um desses agentes. Né? Isso para complementar, em contraposição àquela situação do jogo de soma zero que eu retratei anteriormente. Gim, hoje a gente tem um número, uma quantidade de médicos suficientes no Brasil para atender nossa população? Olha, a questão principal não é a de quantidade absoluta, a questão é de distribuição. Tá? Então, existem centros que têm os padrões, vamos dizer assim, muito superiores a muitos países envolvidos nos grandes centros, como São Paulo ou nas grandes capitais. Tá? Mas o Brasil é um país continental. Então, a questão toda, né, essas estatísticas exatas, né, eu não vou poder dar agora, mas esse é o grande problema. Tá? E aí é que justamente a tecnologia vem resolver, percebeu? Em que, usando a tecnologia, usando a telemedicina, você pode dar atendimento, não deixar a doença progredir,
progredir a um determinado nível, porque o atendimento rápido, diagnóstico precoce, permite tratar com maior resolutividade. E mais ainda, não é só o tratamento da doença, porque a gente fala muito que a medicina está voltada para a doença e não para a saúde. Aí a minha pergunta, a medicina preventiva pode melhorar esse cenário que você está... Justamente. Então, veja, investir em prevenção traz um retorno muito maior do que deixar a doença progredir e tentar curar depois da doença manifesta. Mas traz retorno? Não tem dúvida que traz. Vou exemplificar... Desculpa, aí eu falando da saúde pública, aí eu sei que traz retorno porque traz a economia, evita que depois o paciente precise de uma cirurgia e tal. Mas pensando nos players privados, traz retorno econômico investir na medicina preventiva? É justamente esse o ponto. Se todos fizerem coletivamente, né, traz. Se você pensar só individualmente e pensar o seguinte, não adianta eu fazer porque os outros não vão fazer, só eu vou gastar dinheiro e o retorno não pode se dar para outro. Então, por isso que você precisa promover para um jogo colaborativo, né, que depende de uma certa regulação também. Tá? Mas do ponto de vista de recursos tecnológicos e científicos, nós já temos recursos. Por exemplo, numa das empresas em que eu empreendo, a operação brasileira de uma empresa chama-se TelmiGen, né? Provê testes genômicos, testes genéticos. Né? Então, o que a medicina hoje captura, fundamentalmente, são quando você vai a um médico com algum problema, primeiro que a doença já está manifesta, certo? Você não foi lá, não sei, tem pessoas prevenidas, de repente um geriatra ele dá indicativos preventivos, mas a maioria da situação, principalmente que não tem recurso, né? Ele vai lá quando a doença está manifesta. Por isso que a medicina está focada em doença e não em saúde, em promoção de saúde. Então, quando você for lá, fundamentalmente uma anamnese médica vai capturar seu estilo de vida, que são 2 pilares. Primeiro, de hábitos. Se você é uma pessoa que se exercita, se alimenta de coisas ruins ou boas, então hábitos. Segundo, do ambiente em que você vive. Há ambiente poluído, ambiente estressante, que o seu chefe faz assédio moral sistematicamente, isso tudo somatiza, tá? E transforma em doença. Mas a medicina, com esses 2 aspectos de estilo de vida que um médico é capaz de capturar e coloca lá no prontuário, ela estava carecendo de um terceiro elemento que só a tecnologia que avançou poderia proporcionar, que é a sua herança genética. Tá? Porque você... ou qualquer um de nós aqui é um ser singular. Não existe outra pessoa igual no planeta, tá? No mundo. Cada um de nós ele tem uma fisiologia e predisposições diferentes a doenças. Então, vou dar alguns exemplos para você, para sensibilização. Né? Uma amiga minha que fez o exame, se ela pegar AIDS, ela vai morrer. Porque o coquetel anti-AIDS, ela faz parte do 0,5% da população em que o coquetel não funcionará nela. Uau. Tá? O Pontual, que é um jornalista da Globo News, que é um panelista lá, tinha um dia lá que estava fazendo matéria sobre depressão. E aí ele compartilhou uma experiência pessoal dele, em que ele, durante 40 anos, tomou um remédio errado. Porque o princípio ativo daquele remédio que tinham receitado para ele, que era para durar o dia todo, o organismo dele metabolizava em meia hora e o xixi dele eliminava. Ou seja, ele passava a maior parte do dia deprimido. Tem gente que funciona com 1 dose, outro com meia, outro com 2. Então, o tipo de remédio, a dosagem do remédio, para cada um de nós é diferente. Entendi. Tá? E para falar de outras coisas, vou te dizer o que, por exemplo, do ponto de vista genético, ele traz de informação. Tá? Traz de informação sobre a probabilidade de você desenvolver doenças complexas. Quando eu digo doenças complexas, é quando ela depende da combinação de diversos genes. Tá? Hoje, esses testes olham cerca de 750 mil genes. Tá? Tem muito mais do que isso, tá? A ciência evolui, é que nem o cérebro, a gente usa uma fração muito pequena dentro. Então, à medida que a ciência evolui, a gente vai descobrindo mais combinações. Mas hoje, quase todos os tipos de câncer fazem parte dessas doenças complexas. Nós temos doenças monogâmicas, que são decorrentes de mutações em um gene em particular. Por exemplo, muitas síndromes, como a síndrome de Down. Essa é determinística, essa veio a herança, não há atitude na vida sua que possa compensar isso. Mas nas doenças complexas, você pode ter nascido com
uma probabilidade muito mais alta do que a maioria da população. Porém, com seus hábitos, você pode compensar e nunca vir a ter essa doença. Então percebe como a prevenção passa a fazer parte, você sabe da predisposição, você cuida daqueles elementos. O teste genético vai te indicar justamente a farmacogenética, a farmacologia, que tipo de remédio vai servir para você, qual que vai te recuperar em tempo. Então imagina um atleta que se lesiona, tá? O tipo de tratamento, o tipo de remédio que eu vou dar. Não só remédios, tem a ver com nutrição e esporte também. O tipo de comida, eu, por exemplo, até eu brinco com os meus colegas quando eu falo, eu posso comer carboidrato e bacon à vontade, porque, se eu pensar meramente na estética, porque ele não vai para a minha barriguinha, tá? Mas pode entupir minhas veias, tá? Sim, claro. Aí é outro problema. Mas eu tenho um metabolismo que ele não joga a gordura para cá. Então isso é individual de cada um. Tem gente lá que se comer um pouquinho disso daí, já desbalanceia tudo, né? Como dizia também, até o balançar das pernas. Síndrome da perna irrequieta. Se você fica vermelho ao tomar uma dose, o outro pode tomar uma garrafa inteira e não fica vermelho, também é genético, tá? Que mais que ancestralidade, e tem uma correlação muito grande, porque dependendo da sua etnia, as doenças tem doenças mais prevalentes. Então tem uma infinidade de informações que poderiam direcionar. Testes genéticos, sempre que eu ouço falar, principalmente para diagnosticar a predisposição a Alzheimer e essa questão da ancestralidade. Comumente, quando eu leio algo, geralmente está falando sobre isso. Mas a minha dúvida é acessível? Esses testes são acessíveis? É barato fazer isso? Boa pergunta. Olha, nós começamos a distribuir esses negócios há cerca de 4 anos atrás. O teste mais completo que a gente tinha, que verificava 7 painéis, incluindo toda essa parte de saúde, custava ao consumidor cerca de R$5 mil. Hoje está sendo comercializado a cerca de R$800, tá? Por quê? Porque a tecnologia de processamento avança rapidamente. Isso em 4 anos. Em 4 anos. Isso vale a lei de Moore, né? De tecnologia, que você já deve ter ouvido falar, do quanto a capacidade de processamento de sequência. No Reino Unido, por exemplo, estão sequenciando todos os recém-nascidos, criando um grande biobank, um banco de dados biológico, né? Em que aquilo lá, o seu sequenciamento, ele é um conjunto de respostas esperando pela pergunta correta. Você falou de Alzheimer, mas não é Alzheimer, é todo grande. São 700 marcadores para doenças diversas, né? Então, ali você pode efetivamente caminhar para ações preventivas e, sobretudo, uma medicina de precisão e individualizada, né, de tratamento, tá? Não apenas em remédio, mas, inclusive, de exercício. Tem gente que tem fibra longa, fibra curta, tem jogador de futebol que tem maior capacidade de resistência ou tem maior velocidade, isso os genes indicam, tá? Tem que tomar cuidado também com muitos aspectos éticos, né? Então você não pode usar, por exemplo, dar uma de Frankenstein e fazer eugenia, ficar selecionando. Sim, né? A questão ética está envolvida em tudo isso. Essa análise genética faz parte desse conceito de Open Health, é isso? E é só isso ou não? Não necessariamente isso? Não necessariamente isso, mas elas vão convergir para o mesmo interesse de eficiência de aplicação da saúde. Open Health, sobretudo, é um modelo de transparência, de compartilhamento de informações, de interoperabilidade entre os sistemas de medicina, em que necessariamente tem que passar por uma regulação das autoridades, né? Então, eu sou partidário também, eu estudei teoria econômica, mas partidário de um ramo novo de economia que se intitula economia institucional, tá? Tem um economista famoso, Douglas North, que é o pioneiro nessa área, que escreveu sobre isso, né? Então, as regras, vamos dizer, de um sistema definem o comportamento dos agentes. Se roubar compensar, né, por mais consciência que as pessoas tenham, ela vai ser induzida a roubar. Então, as regras são importantes para que você não confie meramente nos fundamentos socráticos, que por si só você tem que agir de forma ética independente, vamos dizer, de ter vantagem ou não ter vantagem, né? Então, é preciso normatizar de uma forma que ninguém ganhe jogando soma zero, mas que todos ganhem jogando colaborativo. Ou seja, se todo mundo colaborar, todos vão ganhar.
mesmo que alguns no início tenham que ceder um pouquinho de sua vantagem competitiva. Então imagina alguém que tem muitos dados e outro que não tem. Dois concorrendo no mesmo setor. Ô Jim, mas aí não é o filósofo dentro de você falando? Não, você sabe que economia e filosofia Sim. são multidisciplinares, né? Nós estamos falando tudo na sua vida social, ou diária ou econômica, passa por questões econômicas e filosóficas, tá? Então, veja, por isso que também a economia, apesar de ter instrumentais matemáticos ou estatísticos típicos das ciências exatas, ela é uma ciência política, Sim. que tem que remeter, sobretudo, tá, a questões éticas, inclusive, de discutir sobre ideológicas, por exemplo, na economia política. Eu vou gastar mais em saúde de jovens ou vou gastar na longevidade dos idosos? Né? São perguntas, porque a vida não tem preço. Sim. Se não tem preço, eu tenho que fazer a pessoa viver o máximo. Pode eutanásia ou não pode eutanásia? Né? Pode aborto ou não pode aborto? Né? Mais uma questão só, de orientação, já que a gente entrou nessa questão. Né? Uma pessoa gorda ou fumante gasta muito mais com saúde, provavelmente, do que uma pessoa que tem bons hábitos, Sim. correto? Tá? Teoricamente. É correto a legislação impor um financiamento cruzado, em que todos paguem igual? Boa pergunta. Depende, olha só. Se essa pessoa for gorda, porque é relaxado, tem mais prática, ele sabe que aquilo faz mal, mas fuma, come bem e compra chuchu. Aí você já pode começar a pensar, não, poxa vida, o camarada é culpado disso. Mas tem gente que tem problema hormonal. Sim. Por mais esforço que ele faça, então, socialmente, é justo haver um mutualismo solidário em que todos contribuam para a saúde geral? São questões, vamos dizer, que transcendem uma questão de escolha simples. Né? Aí onde entra a taxação, por exemplo, de impostos mais altos para o cigarro, para a bebida alcoólica e etc. Jim, para a gente encerrar o nosso bate-papo, acho que a gente podia conversar aqui por mais umas 2 horas, tem muita coisa para a gente falar. Espero que você volte numa outra oportunidade para a gente continuar esse assunto e entrar em outros. Disso tudo que a gente conversou, a gente falou em algum momento em regulamentação, a gente falou em capilaridade, a gente falou de testes genéticos, de alternativas para que a saúde de qualidade chegue a mais pessoas. Desse cenário todo, em que pé está o Brasil, a saúde do Brasil nesse momento, e o que a gente pode melhorar, se a gente está caminhando para melhorar, se isso é algo que a gente enxerga a curto prazo, médio prazo? De novo, um copo meio cheio, meio vazio. O Brasil ele tem uma vantagem incrível que o próprio SUS, ela tem um banco de dados enorme de dados, mas o dado, a profissão de dados em si, nem sempre é útil. Ele pode levar a esforços inúteis de tentar aproveitar o máximo de dados que, de repente, não são úteis, principalmente hoje, com o advento de inteligência artificial e tudo. Mas ela criou mecanismos, a criação da ANS, ela criou mecanismos de reporting de dados, desculpe o termo em inglês aqui, mas de que todos os agentes, os players, sejam obrigados a mandar relatórios. Sim, de envio de informação. De envio de informações, né, que lhe dá uma grande vantagem para um processo de padronização de informações e de regulação desse setor para induzir. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ela causou uma sobrecarga enorme de custos administrativos das empresas. Então, imagina que o mesmo dinheiro que eu poderia gastar em eficiência de tratamento, eu tive que gastar em paperwork, que os gringos falam. Gastar tempo com pessoas para fazer relatório, para ficar caçando dados, porque se não mandar, pagar multa. Né? Então, é que nem um sistema tributário. Sim. De tão complexo que a carga do PIB, sei lá, é 37%, mas se você somar os custos administrativos de um monte de gente para calcular aquilo, vai para 39%. Né? O Delfinés dizia que uns 2% do custo total tributário era administrativo por causa da complexidade, motivo que precisa ser simplificado. Né? Então, é isso. Ele está numa vantagem. Nós estamos vivendo um momento muito propício
para que a gente possa avançar nesse segmento. Eu estou, como disse no início, muito orgulhoso de, nessa fase de vida, estar engajado em atividades que promovem a democratização do acesso à saúde, porque eu estou distribuindo produtos a um preço muito barato, tá? Combinando com as estruturas existentes. Tenho coisas, por exemplo, isso aqui. Eu não falei da gestão de saúde populacional, se me permite, um assunto importante. Tá? Em gestão de saúde populacional significa o seguinte: em qualquer população, tá? Você observa em diversos aspectos a regra paretiana, de Pareto. Pareto, sabe, economista do início do século XX, da regra dos 80-20. Né? Isso prevalece na saúde também. 20% das pessoas de uma população qualquer são responsáveis por 80% dos gastos em saúde. Cerca de 5% daqueles mais crônicos respondem por cerca de 60% da saúde, do custo. Então fica óbvio que se eu segmentar a população e conseguir classificar grupos de riscos diferentes e focar as energias para prevenir aqueles que são os maiores gastadores, eu vou ter uma eficiência muito grande no final do ponto de vista de retorno. Sim. Tá? Então, a gestão de saúde populacional é isso. Na hora que eu tenho informações, consigo capturar de forma estruturada, seja por questionários diretos, seja por utilização, né? Sempre de forma anonimizada, isso é importante dizer. Porque... E esse tipo de informação capta o quê? Hábitos de vida, histórico de problemas de saúde da família? Isso, nós temos, em todo o sistema de saúde, nós temos, cada consulta que eu faço, você está coletando dados e por aí vai. Então, ele tem um conjunto enorme de dados. E aí, nós temos que respeitar a privacidade desses dados, como diz, pertence ao paciente, ele não pode ser exposto individualmente, porque você pode ser discriminado com um plano de saúde e souber, se o seu teste genético chegar ao conhecimento de um plano de saúde, ele vai, de repente, vai te rejeitar. Tá? Se você tiver um problema mais grave. Então, tem que tomar cuidado com a privacidade, mas, de forma anonimizada, eu poderia dizer, por exemplo, que na região do Butantã tem X mil diabéticos. O quanto vale isso para a cadeia de saúde? Ou dizer que, olha, a Covid, quem for, esse grupo aqui não precisa se preocupar com Covid. A gente está vendo um exemplo agora, mais ou menos, das regiões mais propensas a casos de dengue, por exemplo. Por exemplo, né? Estados e tal. Mas aí tem mais a ver com vigilância sanitária, com proliferação de mosquito, mas certamente... Assim, são paralelos, para identificar o problema e você foca os recursos para a resolução do problema naquele... Perfeito, mas como disse, cada um tem uma reação diferente. Tem gente que vai desenvolver esse sintoma de uma forma muito grave, outro talvez não, tá? Então, em tudo tem isso, mas voltando ao Pareto. Né? Então, como é a evolução, vamos dizer, de um doente crônico? Ele começa assim, ele começa de uma consulta, ele vai aumentando a frequência de consultas. De uma faz 2, 3, 4, 5. Aí depois tem a primeira internação, tá? Aí ele faz, depois volta, aí começa a aumentar a internação, até que chega numa situação catastrófica. Por isso que a medicina preventiva é importante, para que ele não possa evoluir desse estágio inicial de cronicidade para o mais alto. E se você focar nesse grupo, né, de risco e investir mais, mesmo que dentro do recurso total, eu gaste proporcionalmente muito mais dinheiro com alguns indivíduos, na soma total eu vou economizar para todo mundo, porque o sistema todo, seja na forma de impostos, se você pensar no setor público, seja da perspectiva de mensalidades que a gente paga com o plano de saúde privado, tá? Todo mundo, mesmo o sadio, está sendo impactado pelo custo alto daqueles paretianos lá dos 20% ou dos 5% da população que está gastando muito, está sobrecarregando o custo de todos. Então, isso é gestão de saúde populacional, em que as tecnologias muito baseadas em ciência de dados e medicina baseada em evidências conseguem proporcionar. Tá? E na questão do diagnóstico e tratamento, tem as questões da medicina individualizada e tudo que a gente já comentou com testes genéticos. E isso aqui, ó, isso aqui é um relógio que não é um relógio comum, tá? Existem vários relógios aí de mercado que medem sinais vitais, mas esse aqui é feito para, por exemplo, uma idosa que não sabe nem mexer no controle remoto da televisão, porque esse conhecimento, maturidade digital não chegou para 12. Mas ele está captando 12 sinais vitais meus e mandando para uma central no período que eu defini. Por exemplo, aqui está definido em 15 minutos. E 15 em 15 minutos, aqui tem um chip de acima, ele está mandando sinais. Ele tem sensor de queda,
Então imagina a minha mãe, 95 anos, se ela cair, enfermeiro, médico que está no painel lá, que nem numa UTI, está sabendo que ela caiu. Aqui tem viva voz. Ela caiu, consegue falar, consegue ligar e falar. Ele mede temperatura, pressão, ritmo cardíaco, quantos passos eu dei, né? Isso serve para os crônicos, isso não dá para dar isso para todo mundo, percebe? Sim. Mas se eu der para justamente aqueles crônicos que vão nos dar as maiores despesas, eu estou racionalizando e direcionando. E o papel do economista é justamente a eficiência alocativa, né? Então, onde é que dá mais retorno? Para gastar o mesmo real, onde é que vai dar mais retorno, mais economia, aqui ou ali? Então, essas são decisões que o economista, em colaboração com outros profissionais, ela tem um papel fundamental, né? O motivo pelo qual a gente está falando aqui num programa de economia de aspectos da saúde. Espero que muito em breve esse tipo de tecnologia, todas essas que a gente conversou aqui, fiquem acessíveis para a grande maioria da população. Jim, muito obrigado por ter aceitado conversar comigo, bater esse papo, trazer esse tanto de informação. Espero que você volte em breve. Prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade de poder colaborar e, como disse, foi uma honra aqui estar conversando com os nossos colegas economistas. E para vocês que ficaram com a gente aqui até o final do nosso bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, comentem, mandem as dúvidas para a gente, que a gente encaminha para o Jim. Tenho certeza que ele vai responder a vocês. Gostou desse programa? Chegou agora no EDD? Quer conhecer um pouco mais do nosso programa? Temos as temporadas passadas, 2023, 2022, com conteúdos excelentes. Trouxemos sempre profissionais desse nível para falar sobre diversos aspectos da economia que impactam diretamente na sua vida. Então, muito obrigado de coração por ter assistido. Eu espero todos vocês na próxima. Até lá. Até logo.